Amores, simbora lá, ó. Pega o seu caderninho. Não precisa nem pegar o tetra agora, não. Eu vou fazer uma introdução a módulo para a gente entender como é que a gente vai trabalhar com isso. Quando a gente fala de módulo, a gente vai lembrar da matemática, a gente vai lembrar da física, né? Mas a ideia de trabalhar com módulo aqui é trabalhar não só com o módulo, mas o módulo e com a função modular. Então, é módulo e função modular. Função modular. E também com a equação modular, né? Por que não? Qual que é a ideia? Eu queria que você entendesse uma coisa de uma vez por todas. Módulo quer dizer distância. Módulo quer dizer distância. Para a matemática, módulo quer dizer distância. E por que eu estou fazendo questão de frisar que módulo quer dizer distância? Porque módulo só tem uma versão o quê? Positiva. Então, o que só tem uma versão positiva na matemática? Distância. Você nunca vai ter uma distância negativa de alguma coisa. A distância é sempre o quê? Positiva, ok? Então, módulo quer dizer distância. Legal. E aí, qual que é a ideia? Como é que eu represento um módulo? Eu represento através de duas barrinhas, tudo bem? Então, ó, são duas barrinhas que vão representar o módulo. O conteúdo do módulo pode ser negativo. O seu resultado, nunca. Gui, como assim? Eu posso falar com você, por exemplo, sobre o módulo de menos 2. Mas o módulo de menos 2 é igual a quanto? A 2. Deu para entender a diferença? O número que está dentro do módulo ele pode assumir valores negativos. O resultado dele, sempre positivo. Como é que a gente vai usar módulo? A gente não vai ficar falando de módulo de númerozinho, não. Porque isso aí é muito básico, muito bobo. Qual que é a ideia? A gente vai falar, por exemplo, do módulo disso aqui, ó. Módulo de raiz de, por exemplo, sei lá, raiz de 5 menos π. Quanto vale o módulo de raiz de 5 menos π? Deixa eu te contar uma coisa. Você precisa, com o módulo, sempre pensar na lógica do vai dar positivo, vai dar negativo. Quanto que é aproximadamente raiz de 5? Bom, raiz de 5 é aproximadamente 2,2. Quanto que é aproximadamente π? 3,14. Então, se você fizer um módulo disso, o que vai acontecer? Aqui dentro tem um número negativo. E eu vou inverter o sinal. Se eu vou inverter o sinal, como é que eu posso reescrever a mesma expressão como resultado de um módulo? Eu vou fazer assim, ó. Vai ficar menos raiz de 5 mais π. O que eu fiz? Eu troquei o sinal. Então, em vez de escrever mais 5 menos π, eu escrevi menos raiz de 5 mais π. Por que o módulo inverte o sinal? Porque ia dar negativo. Quando o módulo vê que vai dar negativo, eu troco o sinal. Deu para entender a ideia? Quando o módulo vê que vai dar positivo, eu não faço absolutamente nada. Então, se ao invés de ter escrito módulo de raiz de 5 menos π, eu tivesse escrito, por exemplo, módulo de π menos raiz de 5, que aí dá uma observada. O π é maior que raiz de 5, e quando eu fizer essa subtração, vai dar um número o quê? Positivo. Então, o que eu vou fazer com o módulo? Absolutamente nada. Vai ficar a raiz de... vai ficar simplesmente a mesma coisa. Copia e cola, tá? Então, π menos raiz de 5. Então, o módulo sempre vai ser interpretado desse jeito. Vai dar positivo? Não faz nada. Vai dar negativo? Troca sinal. Multiplica aí por menos 1. Amores, deu para entender essa lógica que eu te mostrei? Essa introdução básica de módulo? Tranquilo? Tranquilo? Sim. Tranquilo. Tranquilo. Ótimo. Beleza, então. Legal. O que a gente vai fazer? A gente vai começar a trabalhar com equações. Como assim, Gui? Olha que legal. Por exemplo, módulo de x menos 7 é igual a 5. O que eu estou querendo dizer com isso?
Eu estou querendo dizer que o resultado dessa bagaça deu 5. Mas nós sabemos que esse módulo sempre vai dar positivo. Ou seja, quando você faz uma equação como essa, você tem que pensar o seguinte. Essa expressão, ela pode ter dado realmente 5. Então, x menos 7 pode ser realmente igual a 5. Mas x menos 7 também pode ser igual a quanto? Menos 5. Por quê? Porque se der menos 5, o módulo de menos 5 também dá 5. Deu para entender a ideia? Então, eu vou ter dois resultados. Eu vou ter x igual a 12, aqui, ó, 7 mais 5. E eu vou ter aqui x igual a 2, aqui, ó. Tudo bem? Então, eu vou ter x1 e x2. Olha lá, que legal. Eu vou ter x1 e x2 naquela equaçãozinha que está ali. Tranquilo? Deu para entender o que a gente fez ali, ok? De boa? Me fala aí. De boa. Fácil, né? Pelo menos essa introdução parece fácil, bem tranquilo. Ok? Legal. Peraí, gente. Deixa eu só pingar um colírio que eu vou começar a chorar. Eu vou me emocionar ao vivo aqui. Teve uma galera, inclusive dessa turma, que me perguntou sobre a cirurgia de PRK para corrigir miopia, astigmatismo. É muito de boa. A única coisa que você não pode descuidar é dos colírios. E são muitos colírios. Ó. Arde um pouquinho? Arde. Mas é bom. Amores, então, na equação modular, é daquele jeito que a gente vai trabalhar. Beleza? Então, a gente tem ali o módulo, tudo bonitinho, igual a 5, legal, ok. A gente vai ter também a função modular. Como é que vai ser a função modular? Exemplo, ó. F de x é igual a módulo de x menos 7. Tá? Então, f de x é igual a módulo de x menos 7. Daquele jeito lá. Qual que é a ideia? Presta atenção no que eu vou te falar. Para fazer uma função modular, para entender uma função modular, a gente tem que pegar ela e fazer uma função das partes. Como assim uma função das partes? A gente vai entender que uma função modular, na verdade, ela tem mais do que uma função nela mesma. Ou seja, até um certo número, ela vai ser de um jeito. Depois desse número, ela vai ser de outro jeito. Eu nunca vou ter uma função modular que seja toda do mesmo jeito, seja toda igualzinha. A não ser que ela seja inteira positiva. Naquele jeitão ali, para fazer a função das partes, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a raiz do módulo. Gente, qual que é a raiz desse módulo? Quem quiser esse módulo, fala para mim. Qual que é a raiz desse módulo? 7. 7. 7 é a raiz do módulo. Bia, lembra sempre, não é a raiz da função, é sempre a raiz do módulo, tá? Então, olha lá, raiz do módulo 7. O que eu vou fazer agora? Presta bastante atenção. Vou apagar essa introdução. Não é importante, fique tranquilo. Vou apagar essa introdução. Foi só eu te lembrando o que era módulo, para a gente fazer essa função acontecer. Dá uma olhada. Ó, com a raiz do módulo em mãos, o que a gente vai fazer? Bia, faz um favor para mim. Pegue um número maior do que 7. Fala um número maior que 7 aí, qualquer um. 14. 14. Fala um número menor que 7 aí. 3. Beleza. Ótimo. Então, qual que é a ideia? Se eu colocar no módulo o 14, quanto vai dar? 14 menos 7 dá 7. Positivo. Então, para qualquer número maior do que 7, o módulo dá o quê? Positivo. Então, para qualquer número maior do que 7, de qual função que eu estou falando?
f de x igual a x menos 7. Não mexe em nada. Já que o módulo vai dar positivo, eu não mexi em nada. Mas, Bia, se eu colocar o 3 lá, quanto que vai dar o resultado? Você fala no lugar do x? É. Menos 4? 3 menos 7 dá menos 4. Ou seja, dá um número o quê? Negativo. Negativo. Se dá um número negativo, o que eu tenho que fazer no módulo? Inverter o sinal. Inverter o sinal. Se eu vou inverter o sinal, de qual função f que eu estou falando? Menos x mais 7. Isso! Menos x mais 7. Deu para entender a ideia? E isso aqui me gera uma função das partes. Como assim uma função das partes, Gui? F de x é igual a... Olha que legal. F de x é igual a... Ela pode ser menos x mais 7 se o x for menor que 7. E ela pode ser x mais... Melhor, x menos 7 se o x for maior ou igual a 7. Deu para entender a ideia? Como é que isso aqui ficaria no gráfico? Fácil. Ficaria assim, ó. O 7 é a raiz, né? O 7 é a raiz. Então, o 7 está aqui, ó. 7. Para o lado direito, a função é crescente. Para o lado esquerdo, a função é decrescente, cortando o eixo y no 7. Então, cortando mais ou menos o eixo y no 7. Aqui. Essa é a minha função modular. O que essa função fez, na verdade? Essa função, ela pegou a parte que seria negativa, que estaria aqui, ó, nesse pontilhado roxo. Ela pegou a parte que seria negativa e ela fez isso aqui, ó, virar o quê? Positivo. É como se ela espelhasse para cima. Deu para entender a ideia? É isso que a função modular faz no gráfico. Ela deixa toda a parte envolvida dentro do módulo positiva. Dúvida, pergunta, choro, lamentação ou desespero? Ô Gui, Oi. Raiz do módulo é sempre o número que vai dar 0? Raiz de qualquer coisa, exceto raiz quadrada, né? É sempre o número que vai dar 0. Raiz de qualquer coisa. Raiz do polinômio, raiz do módulo, raiz da função. É sempre o número que vai zerar. Ok? Ok, valeu. Nada. Amores, vou te dar um tempinho para você copiar. Não tire print, por favor. Copie isso aqui no seu caderno que é importante. Ó, começa aqui, ó, o jeito que eu fiz essa função modular. O jeito que eu fiz essa função modular. E se tiver alguma dúvida, pode perguntar que eu estou aqui, só não estou na frente da câmera. Deu tempo de copiar, gente? Posso seguir? Peraí, 2 segundos. Calma aí, Gui, calma. Tranquilo. Calma.
sem pressa, só pergunta. Vai lá, pode copiar, de boa. Agora a gente tem um pouco mais de tempo, então é bem mais tranquilo de trabalhar. Ô, Gui, Pode falar. como é que eu vou saber como que monta o gráfico? Você pode jogar pontos para saber, ou você pode partir da raiz da função também. Sempre vai ser igual dos dois lados? No caso de função afim, sim. Sempre vai ser igual dos dois lados. Se você tiver qualquer dúvida, você joga valor. Tipo assim, pega o 7. Ó. O 7 é o seu ponto aqui, ó, de divisão de domínio, certo? É a sua raiz. Não quero errar. Beleza, coloca, calcula e vê quanto é que vai dar aqui. Coloca o 5, calcula e vê quanto é que dá aqui. Aí você consegue fazer a reta, deu para entender? Deu sim. Você joga os números aqui, ó. Entendi, valeu. É importante, sempre que a gente for trabalhar com função modular, sempre encontrar a função das partes, né? Tudo gira em torno da função das partes. Ó, eu vou apagar esse pedaço aqui que eu comecei por aqui. Apagar esse pedaço aqui que eu comecei por aqui. Amores, nessa primeira função, eu coloquei a função inteira em modo. Precisa colocar a função inteira? Não. Vou colocar um outro exemplo aqui para você. Ó. Eu posso trabalhar com f de x, que é igual, por exemplo, olha que legal, ó, a x quadrado menos, vou colocar mais, sei lá, tanto faz, menos, mais, vai. O módulo de x vezes 6, o módulo de x vezes 6, mais 8. X quadrado mais 6 módulo de x mais 8. Veja, eu podia ter colocado o módulo em todo mundo? Podia, mas eu não quis. Eu quis colocar o módulo apenas nesse carinha aqui. Vou te dar uma dica. Alguns exercícios do livro no poliedro vem assim, ó, módulo de x quadrado. Quer uma dica? Você pode, sem medo de errar, sem medo de ser feliz, apenas excluir esse módulo. Sabe por quê? Porque todo número elevado ao quadrado é positivo. Então, módulo de x quadrado é uma redundância. Você está falando que um número positivo vai ser positivo. Oh, eu sei disso. Deu para entender? Então, aqui, se vier módulo, você pode esquecer ele. Só tira o módulo, não faz diferença nenhuma, tá bom? É pegadinha. Coloquei o módulo aqui. Mas me conta uma coisa, deixa eu ver. A Maria Clara está aí? Maria Clara, qual foi a primeira coisa que eu perguntei para a Bia quando a gente foi fazer outra função? Eu perguntei o que para ela? Nossa, Geek. Não sei. Eu perguntei para ela qual era o que do módulo. Qual era a? Para a raiz. Qual era a raiz? Qual é a raiz desse módulo aí? Mano, 6. Para zerar. Quem quiser o módulo. Quem quiser o módulo. O mesmo número que ele. Não entendi não, Geek. Quem que está dentro do seu módulo? Lê só o módulo para mim. Ali. Quem está dentro dessa função? X. Quem está dentro? Legal. Como é que eu faço para zerar o módulo? Eu substituo x por quanto? Por menos X, né? Não sei, né? Estou confiante. É claro.
se o módulo de x menos 7. Qual é o número que eu coloco aqui para zerar o módulo? 7. O 7 zerou. Se tem só o x, qual que é o número que eu coloco no x para zerar? 0. Uhum. Então, qual a raiz do módulo? É o 0. Presta atenção, olha claro. 0 no meio, tranquilo? Aí eu vou te pedir. Coisa óbvia, hein? Ó, pega um número maior que 0. Qual? 2. 2. Pega um número menor que 0. Menos 2. Pode ser. Menos 2. Na hora que eu colocar o 2, vai ficar o módulo o quê? Positivo, certo? Uhum. Se o módulo vai ficar positivo, eu posso somente ignorar ele, não posso? Uhum. Como é que fica a minha função? F de x é quem? F de x. Ai, gente, me ajuda aí, estou nervosa. Olha aqui. F de x é quem? X ao quadrado. X ao quadrado mais quem? Mais 2 vezes 6, né? 12. Esse 2 é só para você ver o que acontece. Você não substitui ele. Ah, tá bom. Mais 6x, Uhum. 8. Essa é a função. Tá. O que eu fiz aqui, Maria Clara? Nada. Uhum. Só tirei a barrinha do módulo. Mas se eu substituir por menos 2, o que acontece com esse módulo? Ele vai trocar o sinal para o positivo. Vai trocar o sinal. Então, o que vai ser a minha função? Função é... Aí troca de todas, viu? Continua x ao quadrado. Só do módulo. Tá. Então, x ao quadrado Aham. menos x vezes 6. Menos 6. Menos x, isso. Menos 6x mais 8. Só isso. Tá bom. Deu para entender? Uhum. Aqui, Maria Clara, a gente já produziu quem? A minha função das partes. Como é que fica? F de x é igual a quanto? É igual a essa aqui, x quadrado menos 6x mais 8, se o x for maior ou igual a 0, se o x for menor, aliás, né? Se o x for menor do que 0, e x quadrado mais 6x mais 8, se o x for maior do que 0. Tranquilo? Uhum. Dá para fazer o gráfico disso? Dá. Para fazer o gráfico disso, eu vou precisar do quê? Eu vou precisar primeiro da raiz do módulo. Quem que ela é? A raiz do módulo é quanto, Maria? 0. 0. Legal. A raiz do módulo está aqui, ó, 0. Para cá vai ser de um jeito, para cá vai ser de outro jeito. Beleza? Como é que vai ser a direita? Bom, eu vou fazer de cabeça, tá? Raízes dessa função, 2 e 4. 2 vezes 4 dá 8, 2 mais 4 dá menos 6. Tranquilo? Só que tem um problema. As raízes são 2 e 4, ó. Mas essa função aqui, ela tinha que estar daquele lado lá. As raízes estão daquele lado. E eu só posso fazer para x menor do que 0. Então, como é que vai ficar essa função? Ó, ela ficaria assim, Maria. Ela ficaria assim. Ó, corta no y igual a 8, descendo no eixo y com raízes 2 e 4. Concorda comigo? Só que só vai ser válida a parte o quê? Menor que 0. Então, a única parte que vai ser válida dessa função é isso aqui, ó. Deu para entender o que eu quis dizer? O resto dela não vai ser válido. Por quê? Porque eu não tenho domínio para isso, Bia. Eu não posso pegar a função inteira. Eu só posso usar se for menor do que 0. Então, é só daqui para cá, do eixo y para cá. Ah, entendi. Eu achei que era do x, buguei. Uhum. Aqui para cá. Será aquela parte ali embaixo, entendi. Tranquilo? Legal. Então, o resto para lá é desconsiderado. Na função de baixo, como inverte apenas o b, invertem as raízes. As raízes seriam menos 2 e menos 4. Só que olha que bosta. A função de baixo seria exatamente assim, ó. Só que eu não posso fazer isso para números negativos, tem que ser só para os positivos. Ou seja, só vai ser válido o quê? A parte que tiver à direita do eixo y. Ou seja, só vai ser válido isso aqui, ó. O resto da parábola eu não considero. Então,
se você fosse marcar isso aqui num vestibular, como é que estaria essa alternativa, entre aspas, mais limpa, mais clean? Essa alternativa estaria assim, ó. Aqui o plano cartesiano, aqui os eixos, e a alternativa estaria assim, ó. Deu para entender a ideia? Cuidado, isso não é uma parábola. Isso aqui não é uma parábola. Por quê? Porque eu não faço a curva perfeitamente. Percebe que eu sou interrompido, né? Eu cheguei num ponto, interrompi e parti dele do outro lado. Tudo bem? Isso por conta da função exponencial. Ô Gui, e se tivesse sido ao contrário? E se você tivesse, por exemplo, aqui, em vez de mais, ter colocado menos aqui? Como é que ficaria? Ficaria exatamente o contrário. Ou seja, olha que legal, presta atenção aqui, olha para cá, pra você não se perder. Se eu tivesse colocado menos aqui, ao invés de considerar somente esse pedacinho, eu consideraria o resto. Por quê? Porque aqui daria maior que zero e aqui menor que zero. Eu inverteria tudo. Se você inverte o sinal do módulo, você inverte tudo. Deu para entender a ideia aí, gente? Dúvida, pergunta? Acho que eu não vou saber fazer exercício, mas vamos ver. Calma que nós vamos exercício junto, calma. Eu até tentei achar um exercício assim para a gente começar no tetra, mas não dá. Ele já começa com o módulo da raiz da função exponencial com logaritmo no gráfico, então, por isso que eu fiz os exemplos todos aqui no quadro, entendeu? Calma. Nós vamos começar os exercícios juntos para ter uma ideia e não causar desespero, tá bom, Maria? Tá bom. Gente, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo? Ok, então. Olha, tá aqui no quadro para vocês terminarem de copiar, em paz, com calma, tranquilo, não precisa ter pressa. Manda no chat o presente, o oi, o ok, ou alguma coisa só para registrar a presença nessa aula. Obrigado pela participação de vocês hoje. E amanhã a gente se encontra com os nossos 4 horários. Os 2 primeiros de matemática, ou melhor, desculpa, os 2 primeiros de física e os 2 últimos de matemática, ok? Amanhã são horários juntos, aí a gente combina, ok? Queridos, então, lembra, termine de copiar essa bagaça, nós precisaremos disso. Não deixe de copiar, não tire print. Agora dá tempo de você copiar bonitinho, tranquilo, colorido, copia no caderno, deixa aí, e eu vou indo. Vou indo não, eu estou aqui do lado, se você precisar perguntar alguma coisa, eu estou aqui do lado, ok? Abraço, beijo, queijo, fique com Deus e se cuide.